Beleza? Olha só, eu trouxe aqui um exercício para a gente dar uma treinadinha. Vamos dar uma olhada aqui comigo? Beleza, pessoal. Olha só esse exercício aí que eu trouxe para a gente poder treinar um pouco. Olha só. Vamos lá, ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas é obrigatório, porque elas separam uma sequência de itens do mesmo estatuto sintático. Letra A. Estatuto sintático é, nesse caso aí, a oração que separa termos que exercem a mesma função sintática, né? Aí a letra A diz o seguinte: por isso, tem ganhado espaço em um mercado cada vez mais guiado pela nostalgia. Aí você percebe que ele tá, nesse caso aí, separando a oração, o que, gente? A oração coordenada sindética conclusiva, né? E ele quer o que, Deli? Ele quer termos que separam aí, exercem, né, desculpe, a mesma função sintática. E ele está separando a conclusiva, a coordenada sindética conclusiva. Mesma função sintática é aquele papo que a gente estava falando, né? São aqueles termozinhos da oração lá, onde gramaticalmente a gramática ela entende que há ali o uso da vírgula obrigatória para separar uma sequência de elementos que tem esse mesmo papel gramatical dentro da oração, né? Só que aí nós temos o que? A coordenada sindética, então não é conclusiva, não é a resposta. Letra B, brincar ainda é uma forma eficiente de desenvolver a adaptabilidade, vírgula, a inteligência, vírgula, a criatividade. Beleza. Então, o verbo dar, né? Não, desenvolver, perdão. O verbo desenvolver. Quem desenvolve alguma coisa. Desenvolve adaptabilidade, desenvolve inteligência, desenvolve criatividade. Tudo bem? Esse é o gabarito, né? Ele quer o quê? Termos que exercem a mesma função sintática. Então, você tá querendo... São termos que tem essa sequência de elementos com o mesmo papel. Nesse caso aqui, de objeto. Objeto direto do verbo desenvolver. Vamos dar uma olhada nas outras? Então, a letra C. Algo que, vírgula, convenhamos, vírgula, anda cada vez mais raro. Então, essa vírgula aí, ela tá o quê? Ela tá separando uma oração interferente, né? Interferente. Oh, perdão. Uma oração interferente. Esse convenhamos aí, ó, ele é um trecho que ele tá, esse convenhamos aí, ele tá intercalado, né? Uma oração intercalada. O que é a oração intercalada? É uma oração, como eu expliquei, que é sintaticamente independente da estrutura sintática da oração. Nesse caso aí, né, o autor, ele quer o quê? Ele quer se aproximar, né, gente? Vamos dizer assim, né? A ideia aí é interagir com o leitor, né? Então, ele busca uma cumplicidade ali, né? Tanto que se eu retiro convenhamos, por exemplo, o texto ele perde essa característica que é persuasiva. É um texto que ele tem o quê? Ele traz traços de pessoalidade e não de impessoalidade. Que a ideia é se aproximar, interagir com o leitor, né? Então, se eu tiro convenhamos, ele fica tanto que ele fica impessoal, né? Ó, algo que anda cada vez mais raro, né? Então, quando eu tiro esse anda cada vez mais raro aí, né? Então, algo que convenhamos anda cada vez mais raro, tá vendo? Tem um traço aí mais de subjetividade, se convenhamos, né? Até quando eu falo, né? Algo que convenhamos, tá? Então, portanto, aí não é o nosso gabarito, né? Ainda tá na letra B, né? É uma oração intercalada. Letra D. Embora compartilhar nas redes o que tem feito você se divertir seja legal, inclusive para inspirar outras pessoas, viver uma experiência. Legal essa letra D, ó.
E você vê que esse trecho aí desse exercício, ele tá totalmente em ordem inversa, né? Então, o que vem primeiro? Vem a oração subordinada adverbial concessiva. Tá vendo aí a conjunção embora? Embora compartilhar nas redes o que tem feito você se divertir, seja legal. Essa é a oração subordinada adverbial concessiva, porque a oração principal tá lá no final, ó. Depois de pessoas, a vírgula depois de pessoas começa viver uma experiência. Então é um trecho aí que esse exercício, né, esse trecho está totalmente aí inverso a ordem, né? Totalmente em ordem inversa. Então, ó, a vírgula após pessoas, ela está indicando o quê? É uma expressão inclusiva, explicativa, né? E embora já essa função de subordinação, tudo bem? Não é o gabarito, né? Porque ele quer termos que exercem a mesma função sintática. Letra E. Muitas vezes, durante essas atividades lúdicas, aprendemos a compartilhar. Olha só. Então aqui, ó, muitas vezes é uma adjunta adverbial, né, de intensidade. Durante essas atividades lúdicas, vírgula, aprendemos a compartilhar. Então, a gramática, ela obriga que o uso da vírgula aqui, não porque existe uma lista de adjuntas adverbiais, né, mas porque o autor ele decidiu o quê? Trazer aqui uma explicação de tempo no meio da oração. No meio da oração. Durante essas atividades lúdicas. Percebe? Aprendemos a compartilhar. É o sujeito ali. O sujeito nós. Aprendemos o verbo. Quem aprende algo. Aprende o quê? Aprende alguma coisa. Né? A compartilhar. Ele aprende a compartilhar. E muitas vezes durante essas atividades. Então, assim, como ele fez assim essa inversão aí, ele trouxe uma explicação de tempo no meio da oração, né, fazendo essa quebra, né, dessa sequência lógica aí. Então as vírgulas nesse caso aí, elas isolam que um adjunto adverbial durante as atividades de tempo, tá? Não é o nosso gabarito, porque ele quer termos que exercem a mesma função sintática, tudo bem? Volta aqui comigo. Gostaram da aula? Se vocês gostaram da aula, deixa o joinha aí, tá bom? Um beijo bem carinhoso para vocês. Fiquem com Deus, continuem estudando e bora pra cima. Fui! Tchau, tchau!